Deus, Ele me trouxe hoje para compartilhar com você algo que eu creio que vai falar muito, muito no profundo do seu coração, porque falou comigo bem no profundo do coração. Às vezes nós vivemos dias difíceis, às vezes nós passamos por algumas lutas, algumas tempestades. E muitas vezes, queridos, o cristão ele não está preparado para esses dias difíceis. É muito fácil nós darmos glória a Deus, é muito fácil nós sairmos por aí falando que Deus é bom, que Deus ele supre todas as nossas necessidades, quando nós estamos com as nossas necessidades supridas. Quando tudo vai bem lá na nossa casa, quando o meu casamento está de vento em popa, quando a minha vida financeira está estável, quando eu não tenho uma enfermidade ou um diagnóstico médico que me traz algo que penetra no profundo do coração, me trazendo dúvidas sobre a vida, quando eu estou emocionalmente equilibrado, porque às vezes as coisas estão indo bem, às vezes você está bem financeiramente, às vezes você está bem com o seu relacionamento familiar, mas você está com o seu emocional abalado e você não consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel. Então é muito bom, é muito fácil nós levantarmos as nossas mãos, nós falarmos de vitória, de bênção, quando tudo vai bem. Mas e quando nós passamos por lutas? E quando eu falo de lutas, queridos, às vezes o simples fato de furar um pneu do seu carro, o simples fato de você tirar uma nota vermelha, você que estuda, uma nota baixa na escola, ou então você ser chamado a atenção pelo seu chefe na sua empresa, não são maus tempos. Isso são coisas corriqueiras da vida. Eu entendo que quando a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, nós temos que entender que a aflição é aquilo que foge do nosso controle. É aquilo que a nossa mão não pode alcançar para conseguir mudar aquela situação. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos empenhamos em mudar aquela situação ela não vai ser mudada. Esses são os tempos de aflições. E muitas vezes o cristão não está preparado para esse tempo de aflição. Convido você a abrir a sua Bíblia. Lá em 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o 15. Amém? E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, e ele a criou. E ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova?
você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim, diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Amém, queridos? Que situação mais trágica. Sem entrar no nosso tema principal, que nós vamos entrar, mas só de lermos essa introdução, né? A sentença de Deus sobre a vida de Davi, já era algo que muitos de nós não conseguiríamos administrar. Um rei que foi escolhido por Deus, que foi ungido por Deus, que foi abençoado por Deus, pecou, cometeu ali um adultério, tomou a mulher de um dos seus servos, planejou a morte de Urias, colocou ele no campo de batalha, à frente da batalha, ou seja, encomendou a sua morte. Então nós vemos aí um monte de pecados, de um homem que é o único homem na Bíblia chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos aí o pecado da traição, nós vemos aí o pecado da falsidade, nós vemos aí o pecado do adultério, nós vemos aí o pecado do homicídio, a quebra de autoridade, tantas outras coisas. Um homem segundo o coração de Deus. Mas como nada na presença do Senhor fica encoberto, queridos, a palavra do Senhor é bem clara que diz: nada na presença do Senhor que esteja encoberto, que Deus não venha revelar. E aí Deus manda o profeta a transmitir a sentença contra Davi. E aí a gente já começa a entender porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Quando o profeta foi levar a sentença para Saul, seu antecessor, Saul se rebelou contra Deus. E nós vemos aqui, o profeta Natã começou a proferir as sentenças. Olha, a espada jamais se separar da sua família, da sua casa. Olha, você traiu as escondidas, mas as suas mulheres irão trair você em plena luz do dia. Você foi escondido na noite de um quarto, mas você será traído para que todo Israel veja. E ainda tirarei o seu filho, matarei o seu filho. E qual é a reação de Davi? A reação de Davi não é uma reação de um rei furioso, aquele que acha que pelo fato de ser rei é o dono da razão. Ele imediatamente reconhece o seu erro. Eu vejo aqui que foi algo automático, foi algo instantâneo, que a Bíblia diz: e Davi respondeu: pequei contra Deus. E automaticamente o profeta fala: Deus não o matarás. Então, queridos, independente do perdão de Deus, mas ficou as consequências do seu pecado. E ficou uma sentença ali que eu acho que de todas foi a pior: seu filho morrerá. O filho que foi gerado baseado nessa desobediência, ele morrerá, ele não viverá. E aí nós entramos
na nossa mensagem de hoje. Davi tem muito a nos ensinar nesse texto. Eu começo a aprender com Davi que eu posso ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo que eu tenha cometido pecados, mesmo que eu tenha falhado. Nós vemos muitas pessoas que servem a Deus, mas ficam relembrando do passado, ficam vivendo os pecados cometidos, se achando indigno de servir a Deus. Então nós já começamos aqui a aprender com Deus, aprender com Davi. Nós vemos que muitas pessoas, quando estão vivendo diante de uma situação que foge ao seu controle, entram numa caverna, entram dentro do seu quarto, não um quarto de escuta de Deus, no TSD com Deus, mas se isolam, entram num casulo, constroem uma redoma e querem sofrer o seu problema ali. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, ou que você já enfrentou, ou que você vai enfrentar, e Deus te trouxe hoje aqui para deixar você preparado, para que quando você venha enfrentar esse problema, você tenha de Deus uma direção para que você possa sair desse problema ainda fortalecido. Pode ser algo de âmbito familiar, pode ser um âmbito assim como Davi. Às vezes você perdeu um ente querido, às vezes você está próximo, prestes a perder um ente querido, você não sabe como vai administrar isso. Ou você pode estar vivendo um tempo difícil a nível financeiro. Nunca vivi essa situação e hoje, tem credor aqui, ali, o que eu vou fazer? Ministerial, está se sentindo um zero à esquerda ministerialmente, não consigo desenvolver. Familiar, meu casamento está à beira de um colapso, mais um pouco, eu acho que não tem jeito, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, queridos, Davi, ele venceu essa situação. E nós podemos, seguindo o exemplo dele, seguindo as orientações, ou melhor, o exemplo dele, nós podemos também vencer e estar preparado quando a situação, quando a adversidade bater à nossa porta. Então, primeiro nós vamos ver alguns passos que Davi deu para poder vencer o problema que se apresentou. O primeiro dele está lá no versículo 16. Diz assim: só uma dica aí para os líderes de célula, o estudo da célula vai ser baseado nessa pregação de hoje, tá? Não vai ser na pregação de domingo. Para você ficar ligado aí. Versículo 16 diz assim: e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que nós devemos acreditar, mas acreditar assim como Davi acreditou, que esse problema pode ser resolvido. Eu tenho que acreditar, eu tenho que viver isso, eu tenho que ter convicção de que essa situação ela pode ser mudada. Davi acreditou que o problema poderia ser resolvido. Ele buscou o Senhor mesmo sabendo que a criança ia morrer, porque ele acreditava que a oração poderia reverter a profecia. A oração de Davi, a consagração, o arrependimento de Davi, a declaração de arrependimento de Davi, a busca, poderia mudar uma sentença dada por Deus. Nós vemos pessoas que desistem dos seus sonhos, desistem de conquistar, desistem muito facilmente
de algo que Deus já prometeu lá atrás, desistem mesmo sem receber uma sentença, ou seja, uma intempérie, um obstáculo já é motivo para que muitos desistam de ministérios, desistam da família, desistam de sonhos, desistam do emprego, desistam do seu marido ou da sua esposa, desistam dos seus filhos, desistam da sua própria vida. Olha, Davi, ele sabia, o profeta chegou, deu a sentença, olha, ele não vai morrer, e de repente o filho já adoeceu, mas ele acreditou. Queridos, a primeira coisa que nós aprendemos com Davi: nós precisamos manter acesa a chama da esperança. Não sei o que você está vivendo lá no seu particular, eu não sei o que você está colocando diante de Deus, mas você precisa acreditar. A última palavra, ela é a de Deus. Ah, pastor, mas o profeta já havia dado a última palavra. Mas Davi acreditava que ele poderia alcançar o coração de Deus. Não foi assim com o rei Ezequias? Vai lá, fala para ele que ele que ele vai morrer. Manda ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer. Poxa, Deus, tenho procurado fazer as coisas certinho, sou fiel na igreja, tenho conduzido a nação debaixo da bênção do Senhor, tenho procurado criar minha família segundo a demonstração do Senhor, tenho procurado fazer as coisas certas. Ah, é? Tá bom. Você me convenceu. Mais 15 anos de vida para ele. Davi sabia que ele poderia chegar ao coração de Deus e mudar essa sentença. Davi acreditava na vontade permissiva de Deus, mas ele acreditava também na bondade e misericórdia do Senhor. Eu não sei o que você fez lá no seu passado, queridos. Eu sei o que Deus, Ele quer que você faça daqui para frente. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer mudar a sua vida. Ele trouxe você aqui nessa noite para falar para você assim: olha, eu posso mudar a história da sua vida. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que nos ama. A segunda lição que nós aprendemos é que nós não podemos perder a percepção da vida. Eu não posso perder a percepção da vida. O que é percepção da vida, pastor? Que palavra mais estranha é essa? Olha, eu tenho que saber o que está acontecendo ao meu redor. Eu não posso entregar os meus pontos, eu não posso ficar aquém daquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho que manter ali a minha neutralidade. A minha consciência, ela tem que estar pura. Eu tenho que estar me consagrando, mas eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo. Eu tenho que saber que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Não é sentença médica, não é o meu amigo falou, não é o pastor, não é A, não é B. Deus é dono da vida e da morte. Versículo 17 diz assim: então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar da terra, porém ele não quis, e nem comeu com eles. Davi, ele não quis se levantar. Enquanto havia vida, havia uma esperança. Davi, eu vejo ali que Davi, ele sabia do que estava acontecendo. Nós vamos ver no próximo versículo que ele sabia o que estava acontecendo, mas ele continuava firme ali no seu propósito. Ele continuava firme ali na sua consagração. Ele havia feito um propósito, mesmo que o texto não fala que ele sentou e se comprometeu com Deus, mas o texto fala que ele jejuou, que ele se pôs sozinho, que ele foi orar. Então ele tinha um compromisso com Deus, então ele não iria desistir enquanto houvesse uma esperança. Que nós precisamos entender que mesmo diante de uma sentença que não há esperança, Deus, ele nos traz a última esperança. Obrigado. Nós precisamos nos manter firmes, precisamos manter firmados em Deus. É Ele quem nos sustenta.
Às vezes nós desistimos e nós nos apegamos à palavra do médico, nós nos apegamos à nossa fragilidade. É por isso que Paulo, quando está ensinando sobre a ceia, ele fala, olha, há muito entre vocês aí, há muitos doentes. Muitos de vocês estão dormindo, porque vocês não conseguem discernir o corpo de Cristo. Tem muita gente na igreja que está doente. Não aparece, essa enfermidade ela não aparece. Ela é interna, ela é espiritual, ela é relacional. É você com o teu espírito, é espírito, alma e corpo. Não consegue ter ali uma consistência. Nós vemos pessoas que têm altos e baixos muito constantes. E nós precisamos ser firmes. Quando Deus ele fala sobre o arquiteto que funda a casa, a estrutura, a construção dele, na areia, vem aquela primeira tempestade e derruba a construção. Mas aquele que é firmado na rocha, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que for. Semana passada caiu 2 prédios lá no Rio de Janeiro. Tem gente, acho que ontem que encerraram as buscas. Mais de 20 mortos. Ou seja, não tem estrutura, é alicerce firmado na areia. Vem uma intempérie do tempo, o prédio não aguentou. Em contrapartida, lá no Japão, nós temos alguns prédios que são construídos em cima de uma fenda sísmica. Constantemente tem terremotos naquela área, naquela região. O prédio balança para lá, balança para cá, mas não cai. Firmado na rocha. Existe toda uma estrutura. Aqui pode vir tempestade, furacão, terremoto, vai balançar o prédio, mas ele vai permanecer em pé. Nós precisamos ser dessa mesma maneira, queridos. Nós estamos firmados na rocha. Jesus Cristo é a rocha. Não pode vir qualquer situação, qualquer tempestade, e eu já estou caindo, e eu já estou novamente na lona. Não, eu estou firme, porque Jesus Cristo me libertou, Ele me deu vida, Ele é a rocha que me sustenta. Entretanto, não podemos perder a percepção da vida ao nosso redor. O versículo 18 diz assim: ao 7º dia a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si. Entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Davi entendeu que os seus criados estavam falando disfarçadamente. Davi, ele não perdeu a percepção do que estava acontecendo ao seu redor. Queridos, está passando por luta, por problemas lá na tua casa? Se você se isolar em um canto, os problemas vão apenas aumentar. Eu vejo esposas que passam por crises conjugais, esposas, maridos, e aí o que a esposa faz? Estou perdendo o meu marido. Estou fazendo uma alusão aqui, estou perdendo o meu marido. Aí ela, o que ela faz? Ela se enclausura, fica no canto, não se prepara mais, já não se cuida mais, aquele cabelo de bucha, aquela esponja todo dia, e não se preocupa em colocar uma roupa. O marido chega cada dia com mais vontade de sair de casa. Cada dia que passa, e o inimigo colocando as situações para desfazer o casamento, ele coloca. Aí aparece no caminho dele, lá no trabalho dele, aquela mulher perfumada, cabelo lavado, fez uma escova, fez lá um alisamento, unha feita. Aí ele chega na casa dele, aquela unha toda quebrada, aquele esmalte vermelho de 1854, metade da unha feita, a outra metade não.
aquele cabelo que está um pouco aqui para cá, outro pouco para lá. Vai dormir, o marido vai olhar para ela assim, tá com aquela camisa Lula 2014. Camisa de propaganda política lá de não sei quantos anos atrás. Luísa Erundina. Luísa Erundina, olha lá aquela camisa. Se isola, a pessoa se isola. E a contrapartida também é verdadeira. A contrapartida também é verdadeira. Falando, né, para não deixar as mulheres sozinhas aí. Homens também a mesma coisa. Nós precisamos nos cuidar. Tem homem aqui porque casou, bom, já conquistei a minha garota, então agora tô de boa. Não, eu preciso me cuidar, eu preciso tomar um banho, eu preciso ficar aciado, eu preciso estar limpinho, e preciso pegar minha mulher de vez em quando, levar ela para fazer algo diferente, levar ela para comer fora, para jantar fora, melhor dizendo, levar ela para jantar fora. Preciso pegar ela, eu preciso presenteá-la, levar ela para o cinema. Tem uma dica de filme, queridos, fui a semana passada. Eu estou meio que sem voz. Uma dica de filme para você, um filme para a família muito bom. Assistimos a semana passada. Como que é o nome do filme? Superação, Milagre da Fé. Só dou uma dica para você. Leve lenço de pano, porque papel não vai dar. Você vai gastar tudo durante o filme. Porque eu já sou chorão. E o filme, ele já começa já te derramando lágrimas. Mas é muito bom o filme, é um filme cristão, é uma história muito bonita. Então leve sua esposa para assistir um filme. Cuide da sua esposa, se cuide também. Aí aquela mesma situação, né? O marido sai para trabalhar. Aí a mulher às vezes se prepara, toma um banho, fica esperando o marido, né? Hoje vai ter alguma coisa, vai ter uma surpresa, hoje vai ter algo especial. O marido chega. Não vou nem tomar banho hoje não. Não vou nem tomar banho. Tira o sapato, chega no sofá, só faz assim com o pé. Tira esse, joga o outro, coloca o pezão em cima. Aí aquele aroma já sobe que toma conta do ambiente. Vai lá, se cuida. Se apresenta para tua esposa. Então, queridos, olha, eu vejo que às vezes nós perdemos as oportunidades. Eu falo muito sobre isso aqui. E porque eu vejo que as pessoas continuam perdendo oportunidades. Davi entendeu o que estava acontecendo ao seu redor. É preciso ter a percepção aguçada para não ficar alienado e para saber a hora de mudar de atitude. Eu preciso saber a hora de mudar de atitude, queridos. Estou falando aqui de relacionamento, marido e mulher, mas vamos falar a nível de enfermidade. Vamos supor que você chegou num hospital e o médico falou assim: olha, sua situação é essa, você tem tantos dias de vida. Tem um demônio em forma de gente, chamado Jean Willis, todos conhecem? Teve uma repórter que fez a pergunta para esse demônio: se você soubesse que o mundo fosse acabar tal dia, o que você faria? Eu usaria todo tipo de droga que existe. Usaria todo tipo de droga. Não ia me poupar. Iria fazer muito sexo com todos isso e aquilo. Só coisa que não presta. É gente uma coisa dessa? Pode-se dizer, é exemplo de alguma situação? Nós recebemos uma notícia que nós vamos fazer. Eu vou procurar agradar meu Deus. Eu vou procurar agora me arrepender realmente tudo aquilo que eu fiz e ver que... Por quê? Porque eu tenho uma eternidade para viver com Ele. Eu tenho uma eternidade para passar com Ele. Nós precisamos entender, queridos, que não acaba aqui. Não acaba aqui. O que você faz aqui vai fazer diferença de onde você vai passar toda a sua eternidade, com Satanás e seus demônios ou com Jesus.
num céu de glória. Davi, ele, em meio a esse tempo de sofrimento, em meio às sentenças, ele não perdeu a percepção do que estava acontecendo ao lado dele. Não desista. Esteja focado em tudo que está acontecendo do seu lado, família, o que está acontecendo. Peraí, mas aonde eu errei? Aconteceu isso com a minha filha. Poxa vida, aonde que eu errei? O que eu fiz de errado? Aonde eu tenho que melhorar? Aconteceu com a minha esposa, aconteceu no meu ministério, aconteceu. Eu não posso desistir, eu tenho que olhar, eu tenho que buscar em Deus uma saída. Porém, queridos, o filho de Davi morreu. Aí você pode falar para mim assim: pastor, e aí, que adiantou ele jejuar? Que adiantou ele se derramar na presença do Senhor? O que adiantou? Qual é a receita então para seguir em frente e superar os tempos difíceis? Ele viveu por um tempo difícil. O que ele fez? Ele buscou a Deus. Deus não respondeu do jeito que ele queria. Amém? Nós vimos aí, Deus não respondeu do jeito que ele queria. Muitas vezes, quando Deus não responde sim para nós, nós já queremos abandonar Deus. Nós já achamos que Deus não gosta de mim, porque isso e aquilo. Não, queridos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele pode dar 3 respostas para você: sim, não e espere. E eu tenho que estar preparado para essas respostas. Eu não posso ser o filhinho mimadinho, né? Tem muitas mães hoje que mimam seus filhos e não conseguem falar a palavra não. É só sim, 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 sim. Quando falam não, pronto, vira um problema. Aí é choro, aí é luta. Vamos lá então, 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Olha só a atitude de Davi. Esse versículo 20 vai falar muito com a gente, hein? Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e, entrando na casa do Senhor, adorou. E depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram o que comer. Esse versículo 20 aqui é sensacional, queridos. Nós poderíamos ficar pregando desse texto, nós poderíamos utilizar esse versículo para poder explorar toda a nossa mensagem, e ainda ia ter assunto para a próxima semana. Mas aqui, Davi, ele saiu da inércia. Ele chegou a um momento, perspectiva de vida. Sou rei, eu tenho uma família, meu filho morreu, mas a minha família não é só o meu filho. Eu tenho uma família, eu tenho um reino para cuidar, eu tenho uma vida, eu tenho um Deus para servir, tem tantas coisas, eu tenho que, a vida continua, eu não posso parar, eu tenho que seguir em frente. Aí o que ele fez? Ele saiu da inércia. Davi saiu de uma atitude passiva para uma atitude ativa. Davi se levantou, removeu de si tudo quanto estava relacionado ao seu fracasso. Ele não ficou ali se lamentando: poxa Deus, mas eu pisei na bola, eu há tanto tempo fazendo tantas as coisas certas, eu fui fiel todo o tempo, uma pisada na bola que eu dei, o Senhor já fez isso aí comigo, matou meu filho, por quê? Não, ele não ficou, ele levantou, sacudiu a poeira, vou dar a volta por cima, que a luta continue, eu preciso seguir em frente. É isso que nós precisamos fazer, que nós precisamos sair da inércia. Tem muita gente que fica nos cantos dos quartos, choramingando o leite derramado, se lamentando, se autocomiserando, se autoacusando, atraindo para si um espírito de depressão, que é isso que o diabo quer que você fique lá no canto, chorando, se lamentando, remoendo, se autodestruindo. Saia da inércia, a luta continua, a vida continua, não parou por aí.
Eu não sei qual que é a situação. Se você estiver vivendo uma situação difícil lá no seu relacionamento, se você se entregar, vai piorar mais ainda. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai em frente. Eu vou compartilhar, ela não está aqui, mas ela está me assistindo lá, então eu peço autorização para ela, para minha irmã. A minha irmã, quando ela casou com o meu cunhado, o Ivan, minha irmã era uma pessoa bem complicadinha. E ela fazia o meu cunhado de gato e sapato. Era, senta, levanta, junto. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, você é muito tonto, cara, você é muito trouxa. Mulher não gosta disso não. Você tem que aprontar alguma coisa com ela, tem que te valorizar. E ela vai te valorizar, ela vai sentir falta quando você aprontar alguma. Olha os conselhos que eu dava pro meu cunhado. Eu não vou nem falar o que eu falei para ele fazer, porque vai ficar chato aqui. Porém, queridos, nós não podemos ficar parado na inércia. É lógico que esse conselho não foi bom, esse conselho não ajudou em nada, veio mais piorar. Mas no nosso dia a dia, eu preciso sair da inércia, eu preciso tomar atitudes práticas, eu preciso de movimento. Nível de ministério, o que eu vou fazer? Vou jejuar, vou orar, minha célula não multiplica, minha célula está estagnada. O que eu vou falar? O problema é eu, Senhor, o problema sou eu, o que eu preciso fazer? Eu falo que nós não aproveitamos oportunidades, né? Às vezes nós valorizamos tantas coisas que vêm de longe. Vou fazer um parênteses aqui. Às vezes nós valorizamos as coisas de longe. Às vezes nós saímos daqui, é maravilhoso, né? Então nós vamos continuar. Saímos daqui e vamos lá para Marília, para participar de um seminário. Às vezes nós saímos daqui, nós pagamos R$100 para ouvir alguém falar, porque esse alguém é famoso, esse alguém aí está na televisão, está nas mídias. E eu fiquei sabendo que ele vai na igreja tal, eu vou pagar para ir. E aí às vezes nós temos oportunidades para poder mudar um pouco, para poder abrir o nosso entendimento. Nós vamos ter aqui na igreja do pastor Anderson um seminário de um dia. Começa às 5 horas da tarde e termina às 21 horas, num feriado, dia 1º. E eu divulguei no grupo. Eu fui convidado para palestrar. Aí tem um apóstolo que ele é especialista, acho que é de Santos, no ministério celular, na visão do G12. Tem um outro pastor que também é especialista em multiplicação, abertura de células. E aí, se eu tive 3 respostas, pastor, eu vou, posso pagar sexta-feira, pastor, eu vou, é muito. Será que não falta um pouco mais de dedicação da nossa parte para poder abrir o nosso entendimento, sair da zona de conforto? Porque é muito fácil eu simplesmente falar, não, mas aqui, poxa, está ruim aqui, o movimento aqui, o bairro aqui está difícil. Não, eu tenho que abrir o meu leque de conhecimento, eu tenho que abrir, eu tenho que ouvir de outros lugares. Às vezes, aquilo que nós estamos ensinando aqui, às vezes a pessoa que você vai ouvir, que tem uma outra experiência, de uma outra igreja, pode ser aquilo que vai fazer a diferença, e está aqui do nosso lado, R$15. Então nós precisamos sair da inércia, eu preciso me movimentar, eu preciso abrir o meu entendimento. Deus tem muitas coisas para mim, mas se eu continuar sentadinho esperando as coisas cair do céu, não vão acontecer. É que nem lá no trabalho. Se eu tivesse entrado, eu entrei na polícia em 1994. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me dedicado, se eu não tivesse me aperfeiçoado, quando eu entrei nem precisava de segundo grau, eu entrei com 1º grau. Mas depois que eu entrei, eu fiz o 2º grau, e estudei, e me aperfeiçoei, fiz cursos, e eu fui crescendo. Tem gente que entrou na mesma época que eu, e vai sair. Eu vou colher os frutos mais lá na frente, quando me aposentar. E é assim que nós vamos fazer. Você quer algo na sua vida?
Ah, eu quero ser alguém, quero fazer uma faculdade. Estude, tire uma boa nota no Enem, consiga. Nós temos exemplos aqui dentro da igreja. Em 2 agora que está na faculdade. 2, né? O Alessandrinho. O Samuel que está lá trabalhando. No SAMU em Itaém. É muito fácil nós reclamarmos. Ah, não, mas não tem oportunidade. Mongaguá não tem oportunidade. Não, eu também não quero saber de nada. Meu negócio é pegar a prancha de manhã e surfar. Meu negócio é acordar 10 horas da manhã. Não, eu vejo. Gente, eu trabalhei aqui, na beira dessa praia aqui. Eu trabalhei 13 anos na beira dessa praia. Meu, tem gente que é religioso. O cara vai todo dia, pode estar frio, pode estar chovendo, o cara vai todo dia surfar. Vai todo dia surfar. Ah, o Otávio é diferente, o Otávio ele surfa, mas ele trabalha, ele é fiel ministerialmente falando, é um exemplo de pessoa a ser seguido, é um excelente pai de família, é um profissional, tem corrido atrás. Mas, tá bom aí, beleza? Chega. Mas nós vemos pessoas, eu via pessoa que, o cara não queria saber de trabalhar não. Ele era aplicado no surf, só aplicado no surf. É a mesma coisa no futebol. Tem gente que joga bola, o cara é o bambambam no futebol. Ele sai cedo de manhã e joga a bola o dia inteiro. Joga num time, joga no outro time, joga no outro time, vem embora, almoça, come, volta correndo, vai para o campo, vai para a quadra, volta. Dentro da igreja, faz alguma coisa para Deus? Ah, um poço de preguiça. É um poço de preguiça. Bom, nós precisamos sair da inércia, queridos. Davi ungiu o seu corpo. Ele se protegeu dos fatos do passado que pudessem ainda machucá-lo emocionalmente. Eu não posso ficar vivendo, eu não posso ficar remoendo feridas que me machucavam. Não posso, queridos, eu tenho que me ungir, eu tenho que me lavar, eu não posso ficar remoendo coisas que me fizeram mal. Tem muitos relacionamentos. Deus está me levando muito a falar hoje para casais. Tem muitos relacionamentos que não dão certo, que não conseguem uma plenitude no seu relacionamento, mesmo depois de convertido. Sabe por quê? Porque ou o homem ou a mulher, ou os dois, constantemente fica relembrando coisas ruins que aconteceram no passado. Foi passado, houve ali uma oração, houve ali um conserto, houve ali um pedido de perdão, houve ali um arrependimento. Deixa para trás. O que importa é daqui para frente. Eu quero ser feliz. Não é qualquer coisa, qualquer briguinha. Ah, mas você lembra? Você está falando isso agora, você lembra que você fez lá, fez assim? Pronto, voltou, mexeu com as feridas. Havia aqui, o que ele fez? Olha, eu vou me ungir, vida nova. Meu filho foi. Depois nós vamos ver qual foi a resposta dele, a maravilhosa resposta que ele deu para os seus servos. Chegou o tempo dele, já foi, já era. Agora é lá na frente. Eu não posso ficar tocando nessa ferida. Davi mudou as suas vestes. Naquela época as pessoas costumavam se vestir de roupas para representar qual era o seu estado de espírito, seu estado emocional. Vestes de luto, vestes de alegria, vestes de tristeza, sacos de cinza, vestes de ação de graça. Davi tirou as vestes de angústia e colocou vestes de alegria. Ele mudou o seu estilo de vida. A partir daquele momento, é nova vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconquistar a confiança do meu Deus em mim. Pequei contra Deus, já estou arcando com as consequências. Vem mais coisas por aí, mas eu tenho que me dedicar agora ao Senhor.
Tem que me dedicar a Deus. Daqui para frente é uma nova vida, daqui para frente é uma nova história. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. A palavra é essa. Jesus, ele rasgou a cédula que era contra nós. Ele naquela cruz, ele pagou por todos os nossos pecados. Então está pago, eu não devo mais nada para ninguém. Jesus pagou pelos meus pecados. É vida nova daqui para frente. Eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou mudar de vida. Davi vestiu vestes de alegria. Davi também entrou na casa de Deus. Não existe melhor lugar onde podemos buscar socorro, queridos, a não ser na casa de Deus. E aí, o que acontece quando as pessoas passam por situações, quando passam por algumas lutas, se afastam dos caminhos do Senhor. Ah, eu não vou na igreja não. O que aconteceu? Não estou bem, não vou na igreja não. Aí é que eu tenho que me apegar a Deus, aí é que eu tenho que me derramar na presença do Senhor, aí é que eu tenho que jejuar, aí é que eu tenho que orar, aí é que eu tenho que passar mais tempo para estar debaixo da cobertura da igreja, para estar em relacionamento contínuo com Deus e com o corpo dele. Tem gente que não quero, não estou bem. Estava agora à tarde, deitado em casa, a minha mulher falou assim, você que vai pregar hoje? Eu falei, vou. Sinceramente, se eu não fosse eu que fosse pregar hoje, provavelmente eu não viria para a igreja. Mas não porque eu estou mal, porque eu estou mal fisicamente, enfermo fisicamente. Mas eu já passei momentos, queridos, eu já passei momentos de estar enfermo emocionalmente. Eu posso garantir para você, foi o tempo em que mais eu busquei a presença de Deus. Eu despertava na madrugada, eu vinha no culto de oração, eu vinha nos cultos, eu levantava de manhã, antes de trabalhar eu orava, chegava no meu trabalho, às vezes as coisas estavam tranquilas, eu ia lá para a popa do navio e ficava ali vendo a natureza, vendo as maravilhas que Deus fez para nós, e eu ficava ali clamando, colocando diante do Senhor, por que eu estou vivendo assim, Senhor, o que está acontecendo comigo, por quê? Eu colocava diante de Deus. E é isso que nós temos que fazer, buscar em Deus. Não tem melhor lugar para nós estarmos, para nós buscarmos o acalanto, o alento, o ombro, que não seja na presença do Senhor, na casa do Senhor. E foi isso que Davi fez, ele foi para a casa de Deus. Salmo capítulo 27, versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Você quer vencer as lutas, quer vencer as dificuldades da vida, você quer vencer e tirar bom proveito dessas lutas, então vá para a casa do Senhor. Vá para a casa do Senhor. Eu me lembro, quando eu estava fazendo o curso, foi uma fase muito difícil para mim também. Eu congregava na Peniel do Veracruz, e eu estava fazendo escola de sargento. E era muito puxado, e eu sou muito caseiro, sempre fui muito caseiro, e eu tinha que ficar a semana inteira lá, porque não tinha ônibus para eu conseguir sair daqui e estar lá em forma 7:30 da manhã, alinhado, calça, roupa passada, vincada, qualquer tipo de situação que fugia a isso era anotação, e se recebíamos anotação, ficávamos detidos no final de semana, então não vinha em casa, então ficava a semana inteira, então me preocupava muito com isso. Então eu ficava a semana inteira lá. A maioria que me conhece sabe como eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de cheirar ovelha, eu estou no meio das ovelhas, gosto de estar junto, mas eu não gosto de dormir junto. Dormir junto só com a minha mulher. Eu não gosto de dormir nem com um parente. Eu não gosto. É algo que para mim me incomoda. Então, se tiver um lugar, tem um alojamento, o meu maior problema em retiro de igreja coletivo
é alojamento. Eu prefiro dormir numa barraquinha de camping que cabe eu e minha esposa do que dormir num alojamento que cabe 40 pessoas. E quando nós chegamos lá, quando eu me apresentei, eu e mais o pessoal, nossa turma foi muito grande, tinha 700 alunos e tinha alojamento para 250 alunos, sargento só. E aí, pessoal que mora no interior, prioridade. Pessoal que mora na capital, não tem jeito, vai ter que ir para casa. E aí foi indo. Pessoal que mora no litoral norte tem alojamento. Pessoal que mora no litoral centro e sul não tem alojamento. Aí não tinha alojamento para nós. E aí nós formamos uma comissão e fomos conversar com o comandante. Ó, não tem como nós sairmos, não tem ônibus. Quem mora em Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande até tinha. Mas quem mora em Mongaguá, de Mongaguá para lá, é litoral sul também, mas não tem ônibus. O que eles fizeram? Eles desabilitaram uma biblioteca, era uma sala de aula, não tinha janela, não tinha banheiro, colocaram 15 beliches dentro desse alojamento e colocaram 30 homens para dormir, para morar durante 8 meses ali. Imagine, queridos, cheiro de perfume, cheiro de chulé, ronco, tudo aquilo que para mim é insuportável acontecia lá. Mas eu fiz isso que Davi fez. Enquanto as pessoas saíam para lá, o pessoal se juntava e à noite o que eles iam fazer? O que um monte de homem longe de suas famílias geralmente fazem? Eu ia para a igreja. Já me organizei com alguns cristãos. Tinha um irmãozinho da Universal, que era do Corpo de Bombeiros lá de Alagoas, gente muito finíssima. Tinha um outro irmão que era da Assembleia de Deus e tinha um outro que era da Peniel, lá do Guarujá. Nós nos juntamos 3 vezes por semana. Nós íamos para a igreja lá. Um dia nós íamos na Universal, um dia nós íamos na Assembleia de Deus, nós chegamos a ir até na congregação cristã lá. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. E aí nos outros 2 dias da semana nós fazíamos culto lá dentro do quartel. Começou com 3 pessoas, numa reunião simples. Quando chegou no final do curso, o comandante autorizou nós fazermos as nossas reuniões na sala de conferência, e nós já tínhamos praticamente 100 pessoas na sala nos dias de culto. Isso. Aí o que aconteceu? Parênteses, temos tempo ainda? O que aconteceu? As pessoas das outras religiões, quando viram que nós estávamos utilizando lá a sala de conferência, não, mas nós também temos direito. Os católicos, os espíritas, aí foi legal. Nós fomos os primeiros a utilizar. Na outra semana, aí tudo bem, o comandante então estipulou 3 dias a semana. Um dia era para os crentes, um dia era para os espíritas e um dia era para os católicos. Aí foi um dia os crentes. Na outra semana, no outro dia, os espíritas. Eles começaram a iniciar a reunião, não deu 15 minutos, todo mundo saindo. Mas o que aconteceu? Eles falaram que aqui está consagrado, eles não conseguem realizar os trabalhos deles aqui. Foram embora. Aí na outra semana, e quando foi, interessante que quando foi os cristãos, né, os crentes, nós convidamos os católicos. E eles foram na reunião. Aí quando foi os católicos, que eles convidaram o padre, eles convidaram os cristãos, e nós fomos para assistir a missa. Aí chegou lá, aquele apresentação, apresentar um aqui, eu aqui, o pastor, não sei o que, o padre pegou a palavra, pregou. Você é pastor? Então, você toca a palavra, que eu não tenho o dom da palavra. Pode dirigir o trabalho aqui. Entregou, não foi para mim, foi para um outro pastor que estava lá. Era até esse pastor da Peniel, lá do Guarujá. E mesmo quando era uma outra religião, prevaleceu aquela que realmente agrada aos olhos do Senhor. Ou seja, queridos, nós precisamos nos manter, nós precisamos estar firmes. Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Nós vemos que Davi, ele foi para a casa do Senhor. Aonde eu estiver,
Eu tenho que estar na casa do Senhor. Ah, mas eu vou viajar. Geralmente eu e minha esposa vamos viajar. Tem gente que viaja. Não, eu estou de férias. Dá para nós tirarmos férias de Deus? Não dá para tirar férias de Deus. Não podemos. Não é que não dá, não podemos. Quando nós vamos viajar, fomos viajar para o Ceará. Enquanto eu não fui visitar a igreja do pastor Eibe lá em Fortaleza, eu não sosseguei. Fui lá na igreja do pastor Robson, onde o irmão do Cristiano, Tabuleiro do Norte. Alugamos um carro e fomos lá, tivemos a oportunidade de pregar lá, foi muito bom. Fomos para Porto Seguro também, fomos procurar uma igreja, fomos assistir um culto lá. Nós não podemos sair da presença do Senhor. Uma dica que eu te dou: você quer ser feliz, quer vencer as adversidades, esteja na casa do Senhor. Davi também adorou a Deus. O crente não pode reter as mágoas em seu coração, deve louvar a Deus em meio às tribulações e procurar recuperar o bom estado emocional. Passe o que passar, viva o que você está passando, recupere o estado emocional, louvando a Deus, adorando a Deus. Inclusive hoje eu quero agradecer, porque o louvor hoje foi maravilhoso. Esses louvores tocaram profundamente no meu coração. Os louvores que foram tocados hoje faz parte da minha história, da minha vida, do meu desenvolvimento espiritual, queridos. Tem louvores que ficam marcados nas nossas mentes. E os de hoje foram assim tremendos, para realmente fazermos refletir. Eu estou entregando uma verdadeira adoração a Deus? Realmente eu estou entregando uma verdadeira adoração a Deus? Às vezes eu compartilho com o pastor Leonardo, é meu discípulo, e às vezes nós conversamos. Além de ser meu discípulo, é pastor, é líder do louvor. Nós temos que conversar. Eu sou pastor da igreja. E nós vemos às vezes uma falta de compromisso, algumas pessoas que estão envolvidas no louvor. Olha, estar aqui em cima, queridos, é uma responsabilidade tão grande. Estar aqui em cima, eu entendo, eu vejo que a igreja, ela vem. A igreja, ela pode chegar ansiosa, ela pode chegar cabisbaixa, ela pode chegar nervosa, acabou de brigar. Mas o louvor, a introdução de um culto é o louvor. Vai preparar o coração dos ouvintes para que a palavra possa ser semeada. E se quem está aqui em cima não tiver consagrado, estiver fazendo de qualquer jeito, olha, no mundo espiritual você está atraindo para a sua vida coisas muito ruins. Então até um conselho que eu dou para você: se você não estiver aqui compromissado em fazer o teu melhor para Deus, é preferível que você converse e peça para sair. É muito melhor. Ou melhor, muito melhor é você se consertar. Muito melhor é você estar firme, vir aqui e ser o exemplo dos exemplos. Meu genro até comentou comigo: poxa, conversei com o pastor Leonardo para ver se ele mudava o horário do ensaio domingo. Pô, final do Corinthians e São Paulo, mas ele falou que não vai mudar. Eu falei: glória a Deus. E aí? Corinthians e São Paulo? O que é importante para nós? O que por mais importante que seja o título, queridos, o que o São Paulo ou o Corinthians vai dar para mim? Eu vou ficar sabendo depois. Eu posso assistir depois. Se eu quiser assistir, eu assisto o jogo todinho. Se eu quiser, eu fecho os olhos. Não, ninguém conta para mim o resultado, que eu vou assistir depois. Faz de conta que eu estou assistindo agora, para ser surpresa. Ia sofrer 2 vezes, né? Mas eu preciso entender, eu preciso oferecer a Deus a minha adoração. Foi isso que Davi fez. Davi também se fortaleceu fisicamente. Davi sabia que para encarar o dia a dia, ele teria que se alimentar. Ele chegou, saiu da casa do Senhor, ele foi para a casa do Senhor, adorou a Deus, ele se consagrou, ele mudou as suas vestes, e aí ele chegou em casa: ô pessoal, estou com fome. Pessoal, estou com fome aí, tem comida? A Rita fez comida? Poxa, mas você não está doente? Eu estava doente. Oh, mas você não está? Eu estava, eu preciso comer.
Eu preciso pregar, eu preciso estar forte para pregar, eu preciso estar forte para discipular, eu preciso estar forte para poder ser referência para a minha geração. Eu quero 10% dessa cidade, eu preciso estar forte. Se eu não comer, não adianta. É que nem uma pessoa quando está no hospital. Minha mãe estava no hospital, minha preocupação era essa. Meire, a mãe está comendo? Ah, está comendo. Mãe, aí, está comendo? Ah, estou comendo. E a enfermeira olhava assim, falava com os que estavam do lado: tem que ser que nem ela, ó, ela come bem. Minha mãe, para comer, ela come bem. Tem que ser assim. Agora eu estou no hospital, estou fraco. Não quero. A comida está sem sal, eu não gosto de comida insonsa, não sei o quê. Eu preciso me recuperar, eu preciso entender que eu preciso estar forte para encarar as intempéries da vida. Davi compreendeu os limites da vida. 2 Samuel capítulo 12, versículo 21, para nós fecharmos com chave de ouro. Então os seus servos lhe disseram: o que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que a criança morreu, você se levantou, comeu. E respondeu Davi: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora ela é morta. Por que ainda eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim, queridos. Aqui é uma chave espetacular para nós que somos cristãos, que temos que nos preparar para esse momento. Nós iremos para aqueles que partiram no Senhor, mas eles não voltarão para nós. Nós temos que permanecer. Isso que Davi entendeu, isso que Davi compreendeu. Não, olha, eu tenho que continuar. Eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu tenho um reino, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho a minha vida ministerial, eu tenho todo um reino, todo um povo, e eu tenho um ministério que Deus me escolheu, e eu tenho que reconquistar a confiança de Deus. Eu tenho que ir para frente, eu tenho que conquistar a minha vida, eu tenho que conquistar a minha vida eterna com Cristo. E nós temos que permanecer firmes em Deus. Queridos, a primeira criança que Davi teve com Batseba, ela representa o pecado, ela representa o fracasso, ela representa a derrota. Mas ele teve um segundo filho que representa perdão. O segundo filho representa sabedoria, representa riqueza, representa vitória. A primeira criança nasceu e morreu, nem nome ela teve. Nasceu e morreu, nasceu, adoeceu, nasceu por uma atitude pecaminosa, veio uma sentença e morreu, nem nome teve. Mas a segunda, ela teve 2 nomes: Salomão, que significa pacífico, e Gedidias, que significa amado do Senhor. Não importa o que você fez no passado, o que importa é o seu coração hoje. Deus, Ele não rejeitará um coração quebrantado e contrito. Deus, Ele te ama, e Deus, Ele quer mudar a história da sua vida. Davi pecou, vários pecados. Muitos de nós aqui nunca pecamos com tamanha gravidade assim como Davi pecou. Mas ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia as suas falhas, se arrependia dos seus pecados e buscava conserto e renovo com o Senhor. Que você possa, assim como Davi, vencer todas as batalhas, vencer todas as lutas, se arrepender e ter a convicção de que Deus tem muito mais para a sua vida do que aquilo que ficou para trás. Amém, queridos? Fiquem de pé.